Olá, eu sou Soraya Fialho do canal Eu Curti e seja muito bem-vindo. Hoje eu vou te mostrar um panini recheado com mortadela e queijo, super macio por dentro, douradinho por fora, perfeito para um lanche especial. Vamos começar a receita? E como ingredientes da nossa receita, nós temos farinha de trigo, sal, açúcar, água filtrada, leite integral, um ovo, óleo de canola e fermento. E lembrando, esses ingredientes são da primeira etapa da receita do nosso pão. Iniciando a nossa receita, eu vou começar com todos os líquidos. Então, eu tenho água, o leite integral, o óleo, o ovo e agora eu acrescento o açúcar, e o fermento. Lembrando que todas as quantidades vão estar disponíveis na descrição do vídeo. E é muito importante, como é pão, a gente vai usar o batedor raquete, tá? Então, eu vou misturar isso aqui na velocidade 2. Eu misturei tudo aqui, todos os líquidos com fermento. Eu vou adicionar o sal. Vou misturar mais um pouco. E agora eu coloco na velocidade 1 e vou aos poucos acrescentando a farinha de trigo. Coloco toda a farinha. Aumento um pouco a velocidade para incorporar bem. E aqui eu não preciso desenvolver o glúten total, tá? Eu desenvolvo o glúten, mas de uma maneira mais breve, mais rápida, tá? Então, agora eu vou tirar a massa e tiro toda ela aqui, ó. Tiro tudo que tiver aqui na raquete. Aqui, para que eu tire essa massa aqui, para me facilitar, eu venho, coloco um pouquinho de farinha de trigo, que aí vai me ajudar a soltar essa massa. Feito isso, um pouco de farinha na bancada. Sempre tenha um pouco de farinha aqui do lado para ir ajudando, facilitando. Então, eu vou colocar um pouco de farinha, soltar a massa aqui em cima dessa farinha. Agora eu vou trabalhar um pouco essa massa, ó. É uma massa bem leve. Eu não preciso sovar muito. Ela já está, a receita, muito bem balanceada. Então, ó, quero mostrar o ponto da massa. É uma massa bem leve. Vai ficar um pão bem macio, tá? Então, aqui é importante que eu dê agora umas batidas na massa. Então, eu vou pegar essa massa e, ó, umas 10 vezes. Então, ó, pronto, aqui eu já finalizei.
Eu quero que essa massa não fique uma bola, porque depois eu vou abrir, então eu já ajudo, deixando ela um pouco retangular. Então tá aqui, eu vou fazer um rolo nela. Aqui eu vou colocar azeite na minha travessa, no fundo. Passar o pincel. Só para essa massa não grudar. E aí eu venho, ó, com aquela parte que tá embaixo. Vou colocar aqui. Feito isso, passar o papel filme. Fechar bem. Então, nossa massa já está pronta. Agora nós vamos levar para um lugar bem quentinho. Aqui eu escolhi o meu micro-ondas desligado. Então, ela vai ficar lá por 1 hora até ela dobrar de tamanho. E voltando para a nossa segunda etapa do nosso panini. Aqui eu tenho a nossa massa já fermentada, já dobrou de tamanho. E como recheio do nosso panini eu tenho molho de tomate caseiro, bem pedaçudo, tomate italiano, queijo mussarela ou prato, aqui eu estou usando mussarela, porque eu quero aquele puxa do queijo, e aqui eu tenho mortadela, e sempre uma excelente mortadela, tá? E requeijão. Para a nossa cobertura, os ingredientes são clara de ovo, gema de ovo, queijo parmesão, orégano. Tenho alecrim e pimenta. Aqui sempre eu vou pulverizar um pouco de farinha de trigo para não grudar e facilitar. Na minha bancada também farinha de trigo, porque agora eu vou abrir essa massa. E aí eu viro essa massa. Pulverizo farinha de trigo. E vou abrir. Sempre do meio para fora. Do meio para fora. E vou criar aqui um retângulo. Um retângulo. Ó, a espessura pode até ser um pouquinho menos. A espessura da nossa massa. É uma massa bem gostosa de trabalhar. Agora nós vamos rechear. Primeiro eu vou passar o molho de tomate. Eu não passo na massa toda, eu deixo um pedaço da massa para que eu possa fechar e esse molho não escorrer. Depois disso, eu venho com o queijo. Aqui tem que ser um requeijão. Eu venho com um requeijão e ele tem que ser um requeijão bem consistente, tá? Eu venho aqui, ó. Vou fazer isso. Feito isso, vamos entrar com a mortadela cortada em tirinhas ou ralada. Vou soltando ela aqui em cima, aleatório mesmo. Bastante recheio.
Agora eu venho com o queijo mussarela. Ralado no ralo grosso. Vou fazendo essa camada de queijo. Aqui vocês já perceberam que os cortes estão bem rústicos, pedaçudos, e é isso mesmo que a gente quer, porque é um produto muito artesanal. São pedaçudos, saborosos, e é justamente isso que a gente quer nesse tipo de receita. Então agora vem aqui, ó. Eu venho aqui com a minha massa e vou enrolar. Então passo primeiro nesse primeiro queijo que eu coloquei, ó. Venho e vou fazendo isso. E vou apertando, que eu preciso que esteja bem apertado todo esse recheio. E venho fazendo isso. Vou puxando, ó. Puxo para apertar isso aqui. Venho aqui e vou o tempo todo fazendo isso. Não tem problema se furar, porque eu tenho isso aqui para depois fechar a massa. Eu tenho que apertar bem. Chegou aqui, eu vou passar clara de ovo. Vou passar clara de ovo aqui para selar bem aqui e fechar. Então, venho com a clara de ovo. Aí venho, fecho. E vou deixar todos na mesma espessura. Diâmetro. A parte de baixo vai ficar aqui, onde eu fechei. Forma com tapetinho de silicone. Então, vamos agora. Essa clara eu misturo com a minha gema. Deixo aqui do ladinho, que é para cobertura. Agora nós vamos cortar. Então, eu venho aqui, ó. Eu marco 3 dedos. 3 e vou marcando. E corto. Venho aqui. Aqui eu coloco uma distância de 1 dedo. Sempre para baixo, aonde fechou. Por que de 1 dedo? Porque o queijo vai derreter e depois no final vocês vão entender. Aqui eu coloco um pouco de azeite e misturo o azeite com o ovo. Vou passar, passo em cima do panini. Opa, esse aqui a gente vai virar. E foi bom acontecer isso aqui, porque eu já mostro para vocês por que eu virei, porque a emenda tá aqui. Senão ele vai abrir na hora que assar, ela tem que ficar para baixo, tá? Agora eu venho com o queijo parmesão. Agora eu venho com o queijo parmesão e vou colocando em cima do panini. Para dar sabor e crocância. E agora eu entro com uma erva. Eu tenho aqui eu entro com o orégano para dar sabor, aroma. E tá pronto. Aqui eu posso aguardar 10 minutinhos e aí já vai para o forno. 180 graus por 25 a 30 minutos. E aí você deve estar se perguntando, é necessário esses 10 minutos? E eu respondo sim.
é necessário. Esses 10 minutos vai trazer aí a maciez por conta da fermentação que vai acontecer nesse tempo. E aí é forno. Aqui o que a gente vai fazer, ó? Escorrer o queijo, a gente vem, bate aqui para ele voltar para o lugar, ó. Faz isso em todo, separa o que tiver grudadinho. Que o queijo vai sair mesmo. Faz parte. E pronto. Agora a gente vai soltar e montar. Nosso panini já saiu do forno e olha só, macio por dentro, crocante por fora, na medida certa, com aquela casquinha dourada maravilhosa. Essa receita é ótima para vender, você pode congelar antes de assar e você também pode variar o recheio, usando presunto, salame, frango, enfim, o recheio que você quiser e gostar. E se você gostou dessa receita, deixa o seu like, compartilha com quem ama um lanche caprichado e se inscreve no canal para não perder as próximas receitas.